Boa noite, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Você está assistindo a nossa live ao vivaço, são 8 horas e 1 minuto. Estamos transmitindo diretamente aqui de Blumenau. Ainda vivendo esse tempo difícil de quarentena, as atividades da igreja estão temporariamente suspensas, mas é óbvio que todos nós estamos com saudade, com vontade de estarmos juntos, de reiniciarmos as atividades. Esta semana, que é uma semana tão importante para o cristianismo, né? A Semana Santa, e eu tinha muitas ideias, muitas atividades propostas, faremos online, é óbvio que não é a mesma coisa, né? Mas estamos aqui, ainda que transmitindo pela internet, tentando minimizar um pouco os impactos desta epidemia e, consequentemente, da nossa quarentena. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos orar iniciando a nossa live. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós agradecemos por este mecanismo que é a internet. Quando bem usada, serve para altos ideais, transmitir a tua palavra, ainda que virtualmente congregar o teu povo e alimentá-los, ó Pai, segundo as Escrituras Sagradas. Te louvo pela vida de cada irmão, cada irmã presente conosco, por todos aqueles que assistirão depois, e rogo a tua bênção sobre a vida de todos. Pai eterno, nós clamamos a tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta que enfrenta esta epidemia do coronavírus. Colocamos isto diante de ti, crendo que o Senhor jamais perde o controle. Clamamos a tua misericórdia, a tua bênção e o teu socorro neste tempo difícil de coronavírus. Crendo, ó Pai, que o Senhor tem-nos lições preciosas a ensinar neste tempo. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, há algum tempo atrás eu fiz um apelo aqui aos doadores de sangue. Eu sou doador de sangue, né? Já dou sangue há algum tempo. Os centros de todos os estados estão passando por dificuldade. Então, se você é doador, não está na faixa de risco, vá até um hemocentro e doe sangue. Se você, lógico, vá com todas as medidas possíveis, com máscara, leve o seu álcool em gel ou álcool a 70, ainda que líquido, né? Mas, por favor, se você é doador de sangue ou tem condição de ser doador e não está no grupo de risco, dirija-se até um hemocentro e doe sangue. Os hemocentros estão padecendo, né? Eu sou doador do Hemosc, do Hemocentro de Santa Catarina, e doei agora em fevereiro, então só daqui 3 meses, mas por favor, você que pode, dirija-se a um hemocentro, eles seguem rigoroso padrão também para livrar dessa epidemia, mas doe sangue, não se esqueça disso. Outra coisa que eu quero dizer para você, não se preocupe demasiadamente com esta questão econômica. Creia em Deus. Dívidas podem ser renegociadas. Os bancos terão que ser mais flexíveis. O governo já está liberando crédito emergencial para aqueles que estão precisando mais. As igrejas e todas as instituições que tiverem condição vão ajudar e vão apoiar. Eu não tenho dúvida que as iniciativas públicas e privadas pensarão em algo. Então não se desespere com algo que ainda não aconteceu. Não há necessidade de um pavor diante de algo que não aconteceu. Quem nunca passou um momento difícil na vida de desemprego, de perda de renda, de ter que se reinventar? Quem nunca precisou de um empréstimo bancário? Quem nunca deixou de pagar uma conta e teve que renegociá-la? Enfim, então não se desespere sem necessidade. Espere as coisas acontecerem. E à medida que elas vão acontecendo, vai haver, sem sombra de dúvida, flexibilidade por parte de todas as instituições e instâncias. Flexibilização de crédito e também de renegociação de dívida. Então, eu fiquei à tarde pensando nisso. Queria trazer essa palavra para o teu coração. Acalme-se. Tá? A hora que acontecer, liga no 0800, a coisa vai ser resolvida, com certeza vai ter como renegociar. Então, respira fundo, tá? E creia que Deus está no controle de todas as coisas.
Tá? Não se desespere, o Senhor é aquele que nos guarda. E dando continuidade às nossas reflexões no ciclo pascal, né? O Cristo que entra triunfalmente em Jerusalém no domingo, o Cristo que é aclamado como rei, mas não era aquele Messias que eles esperavam um Messias político, e veio o Filho de Deus para nos salvar de um cativeiro muito maior do que o de Roma à época, veio nos salvar do cativeiro do pecado, daquilo que nos separava dele eternamente. Que este mesmo Deus lamenta sobre Israel, lamenta e se entristece diante do quadro futuro, né, a invasão romana que aconteceu no ano 70 e a destruição do templo. O Cristo que purifica o templo, que vira as mesas, que espanta os vendilhões e reestabelece ali aquele local como casa de oração para todos os povos e manda os salteadores embora. E é o Cristo que continua a ensinar no templo. Essa última semana, marcada pelos evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, mostram os atos de Jesus no templo. E dentre os atos de Jesus, ele vai ter um grande conflito com pelo menos dois grupos religiosos do passado, os escribas e os fariseus. E também os saduceus, que eram aqueles que dominavam o templo. Então, dando continuidade ao que Jesus fez nesta semana, né, que é a sua última semana antes da crucificação. Na sexta-feira falaremos sobre a crucificação, sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Jesus crucificado pronunciou 7 palavras, 7 frases. E nós teremos essas 7 palavras de Jesus na cruz na sexta-feira. Então, será um culto muito especial. Então, vamos lá. Lucas 19, versículo 47, versículo 48. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esta é a live Orai Sem Cessar da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus abençoe muito a sua vida. Então vamos lá, Lucas 19, 47 e 48. Os versículos dizem: Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Bom, eu quero ler Mateus capítulo 23 para você saber o que Jesus pensava sobre os fariseus. Então, Evangelho segundo Mateus capítulo 23. Evangelho segundo Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então, a parte do ensino, nesses últimos dias de Jesus, antes da crucificação, toma grande parte do seu ministério. Olha o que diz Mateus 23. Na cadeira de Moisés que se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós que será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada,
Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Isto era o que Jesus pensava acerca dos religiosos da época. Eu gosto muito, muito, muito desse texto, principalmente quando Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês coam um mosquito, mas engolem o camelo. E veja, Jesus ensina a multidão. A multidão estava sedenta de um ensino sério. Eles estavam cansados. Sabe por quê? Os fariseus faziam era moralizar e legalizar as pessoas. Jesus disse, atam fardos pesados sobre os homens. Não entram no céu e também não permitem entrar aqueles que estão entrando. E esse próprio grupo se opôs a Jesus. Interessante que os representantes de Deus no passado, os líderes religiosos do passado, que deveriam conduzir as pessoas até Deus, são as pessoas que brigam com Deus, são as pessoas que fecham o céu, são as pessoas que agem hipocritamente, que têm uma aparência externa religiosa e muito bonita, mas na verdade o coração está muito longe da justiça, da fé e da prática do amor. Assim age o fariseu, assim age o escriba, assim age o saduceu, que eram os grupos religiosos do tempo de Jesus, com hipocrisia e com falsidade. E esse mesmo grupo, diante do ensino de Jesus e do fascínio que a multidão tinha, porque Jesus trazia palavras de vida eterna, palavras que edificavam, e outras, Jesus acolhia aquelas pessoas que eram marginalizadas pela religião do passado. A religião era elitista. Todas as pessoas que eram doentes, que eram extremamente pobres, ou que eram estrangeiros, ou que não se enquadravam no preceito de corretíssimo ou puríssimo, segundo os fariseus, saduceus, escribas, não tinham direito a participar de cerimônias. Eles ficavam ali com as migalhas. E Jesus acolhe a todos, homens, mulheres, estrangeiros, aleijados, coxos, cegos,
os miseráveis, até o povo da terra, que era o povo mais miserável do passado, era acolhido por Jesus, amado, curado, e mais do que isso, ele apontava para uma esperança eterna, que era o reino de Deus, o reino do céu, o reino que já se inaugura com Cristo. Nós vivemos o já do reino e viveremos o ainda não, ou seja, quando nós morrermos, ou se Cristo voltar antes da nossa morte, viveremos a plenitude do reino, ou seja, que é estarmos eternamente com Ele, que é o que nós mais esperamos e ansiamos. Mas veja, o reino de Deus já se inaugura, já se estabelece aqui. Esse grupo entra em conflito com Jesus, e depois a gente vai ver que eles desempenham um papel fundamental no próprio julgamento equivocado de Cristo, e na própria crucificação tem o dedo dos religiosos. Veja que o julgamento de Cristo foi dado pelo Sinédrio, que era o conselho religioso do passado. Jesus ensina, Jesus traz palavras de amor, de acolhimento e de perdão. A obra de Cristo na cruz foi de acolher o pecador, de salvá-lo do pecado, de assumir a nossa culpa na cruz. Uma culpa que não era dele, assim como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Sobre si a culpa pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então as palavras de Jesus são palavras de perdão, de graça, de amor, palavras do reino. E a palavra do fariseu, do escriba, do religioso, é de legalismo, é de moralismo. Ou seja, você é aceito por Deus à medida que você cumpre uma série de regrinhas. Você é aceito por Deus à medida que você se enquadra nesse padrão. E Cristo desconstrói essa religiosidade falsa do passado. Aliás, religiosos que levaram Cristo à morte. O que esse texto nos traz, enquanto reflexão dos tempos modernos, é para tomarmos cuidado com os próprios doutores da lei modernos, com os próprios fariseus modernos. Tem muita gente coando mosquito e engolindo camelo. Tem muito pastor, muito apóstolo, muito bispo, muito qualquer coisa aí, implicando por coisas que são extremamente bobas, ou seja, coando o mosquitinho e engolem o camelo, camelo da omissão. Veja, nós temos um número gigantesco de favelas no Brasil. Projetos relevantes as igrejas cristãs realmente têm, que transformam realidades, são muito poucos e pequenos e pouco financiados. Agora, quantas pessoas nós temos lotando os cultos de prosperidade e os cultos que prometem riqueza? Quantos pastores nós temos lotados em congressos de teólogos e doutores e mestres ensinando e investindo dinheiro nisso? E quantos pastores nós temos arregaçando a manga e subindo o morro e realmente desenvolvendo projetos que ajudam essas pessoas? Então veja, a gente coa o mosquito do menino que canta de boné, coa o mosquito do jovenzinho que faz uma tatuagem, coa o mosquito da música que o pessoal bate palma, coa o mosquito da mulher que prega, coa o mosquito dessas discussões imbecis do que faz ou não faz via culto online. A gente coa o mosquito do que a teologia reformada é a melhor de todas e engole o camelão da falta de ética, da falta de envolvimento político, de irmos à Câmara dos Vereadores, de sermos agentes fiscais, de realmente fazermos algo relevante, de clamarmos pela nossa nação, de nos preocuparmos em acolher e não afastar pessoas. Não temos nenhum projeto relevante para lidar com viciados, com mendigos, com prostitutas, com homossexuais. Enfim, não temos nenhum projeto relevante para tentar amenizar as dificuldades familiares quanto ao casamento, quanto à criação de filhos. Não temos nenhuma instituição relevante de educação de graça e de qualidade para as pessoas que são marginalizadas, não têm condição de passar num bom vestibular. A gente engole esse monte de camelo todo dia. Aí quer coar mosquito. Se faz ou não faz Santa Ceia pela internet. Se faz ou não faz a música pela internet. Se não faz culto pela internet. Se é relevante ou se não é relevante a fazermos isso e aquilo. A gente está preocupado e coando mosquito de coisas que são tão irrelevantes. Quanto, na verdade, quantas pessoas estão precisando das palavras que Cristo proferia diariamente no templo, de amor, de acolhimento, de prática, de aceitação, de perdão.
O que faz o homem e a mulher arrepender-se dos pecados não é o nosso argumento, por duro que seja. Eu discordo totalmente daquele sermão do reverendo Jonathan Edwards do passado, pecadores que caem na mão de um Deus irado. Sermão moralista, hipócrita, hipócrita. Cristo caiu na mão de um Deus irado e foi moído dele para que nós tivéssemos perdão. As pessoas não precisam ter medo de Deus. Não é o nosso discurso de bravo que vai convencer. Desafie você, teólogo reformado, a provar que o que faz uma pessoa converter-se é o meu discurso, é a minha fala. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Não é sermão de pastor bravo ameaçando os outros, não. Quem convence é a ação de Deus. Nós, como igreja, acolhemos as pessoas que são alcançadas pelo próprio Cristo. É Ele quem elege, que salva as pessoas e traz até a igreja para nós caminharmos, para nós discipularmos, para nós amarmos. Eu estou cansado desse moralismo, desse legalismo, o mesmo que queria eliminar Jesus no passado. E mais uma vez queremos eliminar Jesus, construir um discurso de ódio, ficar coando mosquitinho e engolindo camelo. Vamos parar com isso. Nesse ciclo pascal, se algo realmente importante é mostrarmos às pessoas as chagas do Cristo crucificado e a dor dele na cruz na sexta-feira por nós, mas também o amor que o levou à ressurreição no domingo de manhã para nos dar vida e vida em abundância. A Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor é a cura das nossas dores, é a cura das nossas enfermidades, é a cura do pecado. Não haja como fariseu. Cristo veio para desatar os nós. Cristo veio para tirar os fardos pesados, porque Ele carregou sobre Ele na cruz. E o que faz as pessoas serem melhores, o que fazem as pessoas a terem mais ética, mais compromisso e viver de fato o cristianismo é a ação do Espírito Santo, constrangidos pelo amor na cruz, não pelo medo do inferno, não pelo medo do castigo. Há uma inversão de valores, há uma inversão do Evangelho. Há um discurso de medo, de ódio por trás dessas palavras de juízo, dessas pessoas que ficam coando mosquitinhos. São as mesmas pessoas que implicaram com Jesus no passado e são as mesmas que implicam ainda hoje. Sabe por quê? Constrói uma imagem de um Deus extremamente irado e que quer devastar tudo e todos e que só aceita quem está dentro de um padrão correto de conduta criado por eles mesmos. Fariseu moderno. Olhe para Cristo, olhe para o Evangelho, olhe para o amor demonstrado na cruz e veja o diagnóstico que Cristo faz. E nós não somos inocentes, né? Ora, nós também somos fariseus. Ora, nós também temos esse ataque de farisaísmo. Então é bom que esse texto nos pegue também, e pegue a mim também. Pegue a todos nós. É bom que essas palavras duras de Jesus façam o nosso coração refletir profundamente. Se nós também não agimos como fariseu, não sou perfeitinho, tenho meus momentos de fariseu. Por isso esse texto tem que doer realmente em mim, para que eu mude a minha postura. O que tem que me constranger é o amor de Cristo, não a dureza do discurso. Ora nós somos fariseus, ora vítima deles. Mas que de fato o Evangelho, o amor demonstrado na cruz, seja o que nos guie nesta semana de ciclo pascal. Vamos deixar o discurso de ódio um pouco de lado. Vamos deixar o juízo para lá e vamos falar do amor. Vamos mostrar às pessoas o amor do Deus que se entrega na cruz. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. Você acha que os pregos romanos eram pregos grandes, entre 12 e 15 centímetros? Eram pregos grandes. Foram fincados nos pulsos de Jesus, não na mão, né? A mão é frágil. E estourar. Então foram pregados aqui nos punhos, nos pés. Você acha que o exército romano e esses pregos eram poderosos suficientes para segurar o Filho de Cristo, o Filho de Deus, o Cristo na cruz? Você acha que o exército romano, que os soldados com suas lanças eram poderosos suficientes para deixar o Cristo preso na cruz? Vocês acham que uma coroa de espinho era suficiente para prender o Filho de Deus, Deus eterno na cruz? Não. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor. Os cravos mais eficientes do mundo que mantiveram Cristo na cruz foi o amor que Ele tem por cada um de nós. E é isso que nós devemos anunciar às pessoas. Foi por amor que Jesus se entregou. Por amor.
por amor, por obediência ao Pai, por amar a nós, miseráveis pecadores. Um amor louco à nossa concepção humana, uma justiça estranha. Que de fato o ciclo pascal desperte em cada um de nós o amor que Cristo demonstrou na cruz. Amém. Vamos ver os pedidos de oração. Vamos lá. Então, nós temos uma notícia muito boa. Nós oramos pela bebezinha Isabel. Ela estava internada e hoje ela já teve alta. Então, a gente ora em ação de graças pela vida da Isabel. Graças a Deus, tá? Não é o poder da nossa oração, não. É o poder de Deus que foi lá e teve misericórdia desta criança. Que Deus abençoe. Em motivo de ação de graças, nossa irmã Letícia. O Andrezinho, primo da Aline, né? Pede para Deus proteger a sua mãe Daiane, que trabalha na hemodiálise, lá no hospital, que a Daiane é enfermeira e trabalha no setor de hemodiálise. Então, Deus abençoe a Daia. O Homero, nosso diácono, agradece pela viagem que eles fizeram hoje. Então, que Deus abençoe, os guarde aí na cidade de Juquiá, viu, Homero? Deus abençoe muito a sua vida. A Aline pede, minha esposa, pede por todos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, pelos idosos, enfermos, pede pela sua família, especialmente pela Daiane, pela Gi, pelo Leandro e pela tia Dita, que são os familiares nossos que trabalham na área da saúde. Então nós vamos orar, tomando os abraços ao final. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor foi misericordioso com esta bebezinha que nós oramos ontem. Reconhecemos que não é a nossa oração que move o Senhor, mas o Senhor deliberadamente teve misericórdia e o teu amor foi demonstrado na vida desta criança. E te louvamos porque ela teve alta. E rogamos que continue assim. Cuida da saúde desta bebezinha e de toda a família dela. Igualmente, nós clamamos pela vida da Daiane, da Gisele, do Leandro, da tia Dita, Pai, por todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, fisioterapeutas, enfim, Pai, todos que trabalham na área da saúde, todos os profissionais, ainda que da área administrativa, mas que têm que ir a hospitais, hospiciais, Pai, todos na área de segurança, farmácia, supermercado, postos de gasolina, todas as empresas que não puderam parar, Pai eterno, que a tua graça e a tua proteção esteja sobre eles. Deus, abençoe a Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus, abençoe os idosos, abençoe todas as nossas famílias, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão online conosco, abençoe todos aqueles que assistirão esse vídeo depois também, ó Pai. Livra-nos da infecção deste coronavírus, mas seja feita a tua vontade. Pai, Deus eterno, cuida de cada um, abençoe o nosso instante de noite. Obrigado, ó Pai, a todos esses irmãos e irmãs que estiveram conosco, e de fato que conheçamos o Deus de amor, que é relatado em Cristo Jesus na Escritura. Por Ele que nós oramos. Amém. Quero mandar um abraço muito especial para o Dirceu e para a Rosa, lá de Mogi Guaçu, para a tia Fi e para o Chico, nossos tios, lá de Águas de Lindóia. Mandar um abraço para o presbítero Flávio, para a Fernanda, aqui de Blumenau, Deus abençoe. Para a Letícia, o presbítero Ricardo, Deus abençoe. Tia Clarel, tio Zé, o Andrezinho, a Laura, a Daia, lá de Mogi Guaçu. Para a Rose Andrade, o presbítero Paulo e a Lena. Deus abençoe muito nossos irmãos de Blumenau. A Mero e a nossa irmã Ivone, que estão lá em Juquiá, em São Paulo. Nossa irmã Gaia, de Blumenau, Deus abençoe. A Benedita Maciel, tio Elias, o Gu, Rei Yuri, que nos assistem lá de Mogi Guaçu. Flávia de Oliveira, isso. Flávia de Oliveira, Deus abençoe muito a sua vida. A dona Zeni, presbítero Dino, lá de Xanxerê, da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. A Ana, Deus abençoe. Carmelito Zimmermann, Deus abençoe. Nossa irmã Antônia, diácono Osni Valéria, Osias Costa. A minha sogra e meu sogro estão assistindo também. A Alice e o Vidinho, lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Deus abençoe. O Sandro, o Adriano, o Otávio e o Emanuel são lá membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Deus abençoe, viu, Sandro, Adriana. Abençoe muito vocês aí, Xanxerê. A Ângela, lá de Lambari, da Igreja Presbiteriana de Lambari, Deus abençoe, Ângela. O diácono Paulo Painha, a Rosane, o Gabriel e o Alex nos assistem de Xanxerê, também membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Deus abençoe. Eu fui pastor 3 anos lá na Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Presbítero Max e a nossa irmã Léo. Nosso irmão Eloir, lá de Caxambu. O Eloir
que cortava os meus cabelos. Deus abençoe o Ir, Deus abençoe todos os irmãos de Caxambu. Tá? Se o seu nome não apareceu, não fique triste, não são todos os nomes que aparecem aqui para a gente, né? Algumas vezes aparecem só depois, mas que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos dar uma rolada aí na barra do Alício, Ziso, Paulo, a Gisele. Então, Deus abençoe a Gi, prima, que é médica, nefrologista. Cuida do rim da gente, viu, Gi? Deus abençoe sua vida. O Fabrício também está online conosco. A Karina Helena, esposa do pastor Michael, reverendo Michael. Deus abençoe, Karina. Seja muito bem-vinda. Então, vamos encerrar esta nossa live com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, e todos que nos assistirão posteriormente, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então, boa noite. Voltamos amanhã às 10 horas da manhã com louvor, às 19h30 com louvor, e às 20 horas, amanhã quinta-feira, né, falaremos sobre o Lava Pés. Então, amanhã será a nossa celebração especial, ainda que online, do Lava Pés.